O tema que o Senhor colocou no meu coração para trazer a mensagem aos irmãos é: o que você está esperando? O que você está esperando? Né? Estamos vivendo em um mundo que esperamos para que muitas coisas aconteçam em nossas vidas. Muitas pessoas estão esperando para comprar o carro, faz lá o tal financiamento, ou faz lá o consórcio, espera que seja contemplado naquele consórcio e fica naquela ansiedade para que isso aconteça. Outros em relação à compra da casa própria, né? Sonha em obter ali a casa própria, verifica qual é a casa, verifica qual é o local que você vai querer morar ali, constituir a sua vida, passar um tempo, e você se prepara para que aquele momento chegue na tua vida. Você acaba se programando, né, financeiramente, se programando com a sua família, da onde você vai sair, da onde você vai chegar, para que você possa obter aquela bênção do Senhor. As jovens que sonham, né, eu acho que aqui na igreja não vai acontecer, porque a gente só tem perneta, mas as jovens que sonham ser jogador de futebol. Tem uns que já está numa escolinha, treinam e tentam jogar alguma coisa, é um sonho a ser considerado, né? E há muitas expectativas em relação àquilo que nós esperamos. E quando nós falamos em esperar algo, sempre traz alguma apreensão em nós. Né? Uns esperam, eu estou esperando que eu receba um aumento no meu emprego. Será? Eu não vou pedir, mas eu estou esperando. Será que vai acontecer? Esse aumento vai chegar ou não? Eu quero uma promoção, eu não vou pedir, mas será que vai vir essa promoção? Eu estou esperando, eu estou aguardando ali. E assim eu trago para a mensagem a espera do filho da promessa, Abraão. Ele esperou por 25 anos. Para que chegasse o momento em que sua esposa Sarai ou Sara tivesse ali o seu filho. 25 anos de espera. Aí você fala, 25 anos é fichinha, eu estou esperando para comprar minha casa há 30. O quanto você tem esperado para que algo aconteça na sua vida? A gente fala isso de algo que pode vir na nossa vida materialmente, mas o que você tem esperado que venha acontecer na sua vida de maneira espiritual? Porque o material a gente espera o tempo que for necessário, e o espiritual, quanto você tem pedido algo para que o Senhor venha te encher de maneira espiritual e você aguarda que isso aconteça? Quantos têm pedido por dons espirituais? Senhor, me batiza com o dom de línguas, me batiza com o dom de cura, me batiza com o dom, eu preciso tocar, eu preciso pregar melhor, eu preciso ser uma pessoa que não seja tímida. O que você tem pedido e o que você tem esperado ao Senhor? Atualmente nós estamos vivendo em alguns sintomas que são diagnosticados à pessoa. Quando você vai no médico, a primeira coisa que eu quero falar para você: você está com ansiedade, você está ansioso, né? Você está ali com aquele coração apertado, a batida do coração fica mais, o peito fica mais pesado, a sua respiração fica mais lenta, você acaba sentindo como você fosse infartar, aí você fala, ai meu Deus, agora corre para o hospital, chega lá não é nada, porque é o que está acontecendo no dia a dia. Você está esperando alguma coisa, não acontece, o seu corpo ele vai reagir de alguma forma, e a ansiedade traz os seus malefícios. E a angústia também, você acaba ficando pensando, ansioso e angustiado, pensando que aquilo que você está esperando já deu errado. Eu entrei no consórcio, mas eu não vou conseguir aquele carro, eu não tenho dinheiro para dar o lance, eu não vou conseguir agora, eu quero comprar aquela casa ali, Senhor, 4 quartos, eu quero duas vagas de garagem ali para mim poder estacionar o meu carro, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu ganho tão pouco. Aí você fica angustiado, você espera por algo, mas você mesmo através da angústia acaba desistindo.
E isso acaba afetando o seu corpo físico em relação a isso. Aí eu fico imaginando aquele povo que ficou ali depois da era de José que estava ali no Egito, criou-se um povo numeroso, e aquele povo ficou ali por 400 anos, ou algumas fala 430 anos. Nas Bíblias mais antigas, que você pegar ali, virar ela, tem aquelas páginas em branco, representa o tempo que o povo ficou, lá em que eles ficaram ali sem ter um contato com Deus. 400 anos até vir um libertador. E onde fica a nossa fé quando nós estamos esperando por alguma coisa por longo tempo? Aonde que você deposita a sua esperança quando as coisas apresentam aparentemente não estarem bem para você? Eu gosto muito do versículo que eu recito bastante, Salmo 33, versículo 22, que esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. E isso é uma verdade, porque se o amor do Senhor não estiver em nós, o que seria de nós? E Ele é a nossa esperança. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas o que estamos esperando? Muitas das vezes eu espero muita coisa material, eu tenho esperado, é natural e é saudável. Só que algo material não pode sobrepor, não pode tomar o lugar das coisas de Deus na tua vida. Eu espero tanto uma coisa material, que essa coisa material toma todo o meu tempo, e esse tempo que eu deveria dedicar ao Senhor, eu estou dedicando para obter, para conquistar, para ser. E isso é algo que vai acontecendo, que vai acabando, apagando a sua fé. Você vai perdendo o seu foco, vai perdendo a sua direção, porque você está vendo que está acontecendo algo, que não está acontecendo algo na tua vida, mas você está indo atrás do mesmo jeito. E às vezes esquece de orar, de buscar, de clamar, porque o Senhor, Ele está atento, com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. E se o Senhor, Ele prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Assim como diz em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E Ele age na hora certa, Ele não chega atrasado. Ele jamais chega atrasado. A gente canta aqui, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Faz tempo que não canta, mas a gente canta ela aqui. E eu quero falar com os irmãos da história de uma mulher, que ela estava esperando que acontecesse algo na vida dela, mas todas as vezes ela era humilhada, ela era chacoteada por alguém tirava a chacota da vida dela, e ela só sabia, não comia e chorava. E eu quero falar com os irmãos, pega as suas Bíblias agora, abre em 1 Samuel capítulo 1, versículo, vamos ler do 1 ao 28, quero falar com os irmãos da história de Ana. História de Ana, que nós estamos esperando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha.
Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, e seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Somente até aqui. Como é difícil a história de Ana. Às vezes, quando você tem algum sonho na sua vida e espera que realize acontecer, você às vezes cai na besteira de contar a alguém que você está esperando algo. Aí tem sempre os peninos e as peninas
que fica ali, você não vai conseguir. Olha lá onde você trabalha, rapaz, você acha que você vai conseguir alguma coisa? E aí, já conseguiu? Não, não consegui nada, não, está difícil. Eu falei para você, eu já passei por isso. E sempre tem alguém que quer colocar alguma problemática para que você não alcance os seus objetivos. E é isso no dia a dia. No versículo 3 diz que o Eucana, ele subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Todos os anos ele ia lá. Todos os anos ele sacrificava ao Senhor para agradecendo sobre aquele ano que passou e pelo ano que viria, né? Ele estava ali fazendo para que a sua família fosse abençoada, tanto os filhos de Penina quanto por Ana, que Ana também fosse abençoada pelo Senhor. E por isso ele dava porções a Penina e dava uma porção dupla para Ana. E aqui Eucana, ele representa o papel do sacerdote da casa. O sacerdote que tinha que trazer aquele alimento, trazer proteção, segurança para aquela família. E o sacerdote, ele não pode deixar a sua guarda baixa para que outras pessoas venham e invadam ali a sua liberdade ou até a sua família com palavras e situações. Então ele estava ali deixando a família debaixo da graça do Senhor. E hoje você que é um sacerdote, uma sacerdotisa da tua casa, você tem que deixar a sua família debaixo de oração, da bênção do Senhor, porque é algo muito importante. O que os seus filhos estão vendo que você está fazendo na tua casa? Você como representante do Senhor, o que ele olha para você, ele fala, um dia eu quero ser que nem o meu pai. Ou ele fala, Deus me livre de ser como meu pai. Deus me livre de ser como minha mãe, pelo amor de Deus. O que você está trazendo de exemplo para essa geração que está chegando? Para essa geração que está vindo, nós temos visto que algumas pessoas, alguns jovens, não estão preparados para o que ainda há de vir. Porque os dias são maus, e se eles não estão preparados, a culpa é nossa, porque não estamos trabalhando, tratando a vida deles dentro das nossas casas, onde ele tem que receber o que é certo, o que é correto, que ele vai se deparar com tal situação e como ele deve agir, ele ou ela deve agir. E se geração fraca está enfrentando, estão caindo devido a alguns enganos que esse mundo tem trazido, é porque dentro da tua casa, ele não está recebendo o alimento correto. Temos que dar o alimento correto para os nossos filhos. Até fazendo um parênteses aqui. Ontem eu estava preparando a mensagem, aí do nada eu já fiz uma pergunta da Bíblia para minha filha, ela não respondeu, não acertou a pergunta. Falei, é sério que você não acertou essa pergunta? Fácil. Vai ler a Bíblia e marca o que você está aprendendo. Porque não é possível, porque vai chegar um tempo que essa mensagem aqui, que já está sendo questionada, ela vai deixar de existir. E aonde vai estar a mensagem do Senhor? Gravada no teu coração. Assim como diz o salmista Davi, a tua palavra escondi, gravada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não é só um livro de cabeceira que eu abro lá no Salmo 91 e leio quando eu tenho vontade, ou abro lá no Salmo 23 e leio quando eu tenho vontade. É um livro que você tem que decorar ele, para que você possa declarar a palavra quando o inimigo falar algo contra você. E a nossa geração tem que ser uma geração forte, porque temos pessoas, cristãos, que estão ensinando aos seus filhos se fortalecerem no Senhor. Aleluia. Voltando aqui, por que que Eucana dava a porção dobrada para Ana? Além de ele
gostar mais ali da Ana. Ele também queria que Ana tivesse um filho. Ele não dava ali, vou dar nela porque coitadinha dela, né? Não tem filho. Penina tem filhos e filhas, né? A palavra não diz a quantidade de filhos e filhas que Penina tinha, mas eu fico viajando aqui na maionese, todos os anos que Ana e estava Penina, subia ali para o santuário para adorar o Senhor, e estava Ana lá, tristonha, olhava para o lado, um time de futebol, e ela sozinha, e a outra caçoando dela, incentivando os filhos a caçoar dela, que ela não tinha ninguém, era só ela e ela, chorando, né, porque estava subindo ao templo para sacrificar o Senhor, e Penina com o seu time de futebol. E isso era todos os anos. Agora você imagina, viver uma vida de sofrimento todos os anos, porque alguém que se acha melhor que você, está caçoando de você. E todos os anos, aquele que está lá vendo você, caiu na besteira de falar que ia comprar um carro, vê você andando de ônibus, fala, e aí, cadê seu carro? E aí, cadê seu carro? E aí, onde que eu vou na sua casa comer um churrasco? Para lá, Satanás, que eu não te conheço. Porque tem gente que não torce para que você seja próspero. Ele torce para que você continue na mesma, senão fique mais para baixo. Por isso que você tem que fazer igual o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. É Ele que vai nos dar a direção, o direcionamento para tudo aquilo que nós precisamos. E nós não sabemos, eu não sei o que você precisa, mas que o Deus de Israel lhe conceda o que você está pedindo. Aquilo que você está pedindo, ansiando, aquilo que você tem desejoso no seu coração, que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, venha dar a você. No Salmo 127, versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor. Imagine Penina, um time de futebol, várias heranças, e Ana estava ali aguardando, esperando que algo fosse acontecer na vida dela. Ela não tinha esse dom de gerar filhos, porque a sua madre, né, estava fechada. E ainda por cima, além de ela todos os anos ouvir um desaforo da Penina, tem que ouvir o engraçadinho do Eucana: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será? Como que houve uma coisa dessa? Acho que se ela tivesse alguma coisa, atacava nele. Porque não é possível. Está vendo o sofrimento da mulher e ainda quer se comparar a ser melhor do que 10 filhos. Só que nessa situação as coisas só aconteceram e as coisas começaram a piorar para ela. Porque vem o julgamento da Penina, vem o julgamento de Eucana, querendo ser melhor do que 10 filhos para sua esposa. E muitas das vezes, quando nós não sabemos o que falar para alguém, e vem alguém falar com você, você é um bom ouvinte, fala para você um problema, aí você ouve, aí você não sabe o que falar. O melhor conselho: fica com a boca fechada. Ou você fala assim: vamos orar. Porque muitas coisas você não consegue resolver. Porque algumas lutas, entenda isso, existem algumas lutas que alguém está lutando, que não é para você entrar na luta do irmão do seu lado. É ele que tem que passar. Você ora, mas cada um vai lutar as suas lutas. Não há prova que é dada a alguém que ele não vai conseguir passar, porque o Senhor não vai dar um fardo maior daquilo que nós podemos carregar. Então, se existe algum problema que a pessoa está passando e que ela às vezes entrou naquele problema, fala para ela: o Senhor te abençoe, e você vai resolver esse problema. Porque você acaba sendo fiador daquele que causou um problema, e o problema vira seu, e aquela pessoa está livre.
Temos que ficar atentos com essas armadilhas e essas artimanhas. E se você não sabe, ora por ela, fala, olha, tem alguém que pode resolver o seu problema, vai ali na Avenida Itaberaba, 4.330, que você vai achar a solução. Vai lá. Calma aqui, deixa eu abrir a Bíblia para você. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você é justificado pelo Senhor. Ore você por aquela pessoa, e veja o que o Senhor vai fazer na vida dela, porque uma pessoa se levanta para orar. Enquanto tiver alguém orando, o diabo ele não tem poder contra aquela vida. E Ana, depois daquela humilhação, estava orando e disse, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os anos de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana aqui, ela fez um voto ao Senhor, e diz na palavra, ela faz um voto, e faz a oração dela se derramando ali diante do Senhor. E aqui eu coloco um ponto que nem todo mundo que tem feito voto, tem cumprido aquilo que fala a Deus, faz voto de tolo. E se for fazer voto de tolo, melhor não fazer. Não existe barganha com o Senhor. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo outro. O que a Ana fez, ela fez naquele momento em que ela estava se derramando, se entregando ali ao Senhor. Ela não estava gritando, não estava rasgando suas vestes, ela estava com a sua alma amargurada, estava chorando e falando ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor, todos os dias da vida dele, o cabelo e a barba não serão cortados. Aí chega Eli, tinha acabado de comer, acabaram de beber, colocou a cadeirinha dele, sentou na porta do santuário, e ao longe ele olha ali uma mulher que está orando, balbuciando algumas palavras, mas ele não conseguia ouvir o que ela estava dizendo. Aí ele vai e fala para a mulher, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha só, humilhação da Penina. Ouve o marido falar bobeira, agora vem um sacerdote. Só que ela não desistiu. Ela tinha todas as possibilidades de ali falar, eu vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde, vou falar um monte agora, não aguento mais, mas não. Ela dá uma resposta calma e tranquila para o sacerdote. Ela fala, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi nem vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue a sua serva, estou orando aqui por causa da minha grande angústia e tristeza. Ela não falou para ele o porquê que ela estava orando e nem qual era o objetivo da oração, porque só estava ela e Deus. Ela estava derramando a sua alma, derramando o seu espírito diante do Senhor. Aí ele ouve aquilo que ela fala e diz, vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aí eu vejo aqui que se ela tivesse confrontado Eli, o último processo da prova na qual ela estava passando, iria cair por água abaixo. Porque muitas coisas aconteceram na vida dela, até que ela chegasse naquele ponto ali.
E muitos processos que nós estamos passando, nós achamos que, entro numa prova, passo pela prova, caio na outra prova, passo na prova, venho na outra prova, a luta não acaba, eu não sei o que está acontecendo, não sei, Senhor, se eu vou suportar mais uma prova, porque a luta está grande. Mas confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, e Ele agirá. Confia no Senhor que isso que você está passando hoje é para a glória dEle, é para a honra e louvor da glória e adoração ao nome dEle. Aleluia. E Ana saiu dali confiante, porque ela estava esperando, o que ela estava esperando estava próximo de acontecer. Só que não aconteceu de imediato. Mas ela agarrou aquela mensagem que foi falada pelo profeta Eli. Que o Deus te conceda aquilo que você pediu. E aconteceu que ela ficou grávida, teve o seu menino, pegou no colo. Imagine o prazer daquela mãe pegar o seu filho no colo, estar ali com ele, acariciando. Quanto tempo eu esperei. Ela cantou aquela música, né? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, meu filho está aqui. E ela estava alegre com aquele filho, mas ela tinha feito um voto ao Senhor. Ela tinha pouco tempo para ficar com ele. Depois de desmamado esse menino, ela leva o seu filho até o profeta Eli. E ela deixa ele lá para que ele ficasse ali no templo do Senhor. O profeta Samuel, que nós conhecemos. Aleluia. E há muitas coisas que nós fazemos e falamos e prometemos ao Senhor que nós deixamos de cumprir com a nossa palavra. E às vezes a gente se pergunta: por que, Senhor, que eu não estou recebendo? Por que, Senhor, que não está acontecendo? Por que, Senhor, que estou passando por isso? Diz a palavra do Senhor que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Tem uma expressão, né, que fala, né, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Cuidado com o que você tem falado. Fez um voto, se foi perante ao Senhor, cumpra esse voto. Ou, se for possível, nem faça voto nenhum. Não faça voto de tolo. E aqui, Ana deixou o seu filho ali. Eu já estou indo para o final aqui, finalizando. Ouviu, Lívia? Já estou finalizando. E Eucana ali ficou alegre pela esposa que ele amava ali, e finalmente dá aquele menino, aquele filho a quem ele amava. Eucana poderia ser um problema para que Ana concretizasse aquilo que ela havia falado ao Senhor em oração. Porque ele, como sacerdote do lar, ele poderia: opa, pera lá, o que você vai fazer? Você vai deixar o meu filho com aquele sacerdote, com aqueles 2 filhos, que toda vez que eu vou levar o meu sacrifício, ele fica ali escolhendo a parte que ele tem que ficar? Negativo. Ele poderia ser alguém que impediria o cumprimento da palavra que Ana tinha falado. Só que ele não. Ele fala algo interessante, que ele diz aqui assim, deixa eu pegar aqui, que o Senhor faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Que palavra que o Senhor tinha falado para Ana? Que palavra que o Senhor falou para ela? Aqui, conjecturando, eu entendo que o Senhor já tinha falado com Eucana: não impeça que Ana faça isso.
Não impeça. E Ana tomou e fez ali, entregou o seu filho, aquele que ela estava esperando, para que o Senhor fizesse algo maior na vida dela. E diz a palavra do Senhor que depois de um tempo, o profeta Eli, eles chegam para oferecer sacrifício. O profeta Eli olha para Eucana e fala que o Senhor conceda a você filhos dessa mulher. Eles vão embora. E diz a mensagem do Senhor que Ana depois teve filhos e filhas. E a promessa do Senhor se concretizou na vida de Ana, porque ela estava esperando que algo acontecesse na vida dela. E o que nós estamos esperando? Muitas vezes nós esperamos apenas coisas materiais, mas nós esquecemos que existe uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus, e eis que veio em breve. Quem está esperando pela volta de Jesus? Eu espero ansiosamente pela volta dele. Eu não sei como será, quando acontecerá, não sei se eu irei junto a Ele em vida, ou se será de outra forma, porque de alguma maneira eu vou encontrá-lo. Existe uma música de 1975, eu não era nascido, 1975, e que quando eu era menor, a gente cantava na igreja, alguns vão se lembrar, a Cris principalmente. Ela falava assim, ó: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por quê? Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Em 1975, os vencedores por Cristo cantavam essa música, já dizendo: Ele virá e virá em breve. Em Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será. Porque existe no mundo que nós vivemos muitos cristãos que já jogaram a toalha. Ali não vai voltar não, deixa eu curtir um pouco o mundo, e quando ele vier eu volto correndo. E não existe essa de curtir um pouquinho o mundo, não. Eu já falei aqui uma vez, não seja crente Raimundo. O que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Seja crente de verdade, 100% cristão, 100% Jesus. Eu sou de Cristo, Ele é meu amado e eu sou dele. Não permita que ninguém e nada venha te afastar dos caminhos do Senhor. Não é só essa vida que nós vivemos. Volte o seu pensamento para o Senhor, porque Ele virá. Em Mateus capítulo 24, 42 diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O que você está esperando? Nós não sabemos quando virá o nosso Redentor, quando Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar.
Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim: nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai, a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Aleluia. E eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Feliz é você que lava as suas vestes. Assim como uma noiva, quando ela olha ali para si e vê se existe alguma mancha no seu vestido, e ela já fica desesperada, porque ela vai entrar diante do altar para se apresentar ao noivo, ela não pode estar daquela maneira. Da mesma forma somos nós, quando nos apresentamos diante do Senhor, não podemos permitir que as nossas vestes estejam com alguma mancha. Temos que falar ao Senhor: Senhor, me purifica, me lava, me transforma. Eu quero me apresentar do Senhor. Ah, Deus querido, santo e irrepreensível, meu Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eis que Ele virá. Eis que Ele virá. Feche os seus olhos agora. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem, porque sabemos que o Senhor está aqui. Enquanto estamos esperando, Pai querido, que o Senhor possa nos dar a força e o vigor necessário. E quando estamos esperando, Pai querido, que o maligno, Pai amado, não venha atingir a nossa casa, atingir os nossos filhos, atingir a nossa família. Ah, Pai querido, assim como o Senhor fizeste com Jó, coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos, guarda a vida deles, ó meu Deus. Ah, Pai querido, que os nossos filhos, ó Pai amado, estejam sempre firmados na Tua presença, estejam, Pai querido, alicerçados na rocha que é o Senhor. Ah, Pai querido, mesmo quando nós não estivermos mais nesta terra, mas o Senhor esteja com eles, o Senhor seja o Pai deles, o Senhor, Deus amado, guarde a vida deles, ó Pai querido. Ah, Senhor Jesus, vem, Deus amado, repreendendo, Pai querido, o Deus dessa era, que tem cegado o entendimento de muitos, Senhor. Mas, Pai querido, que o Senhor venha colocando as Tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem, Messias, vem, Senhor Jesus, sobre nós, ó Pai. Estamos ansiando, Pai queridos, esperando o Senhor. Ah, Deus querido, que nós possamos seguir para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que possamos seguir, Deus amado, em direção a Ti, porque sabemos, ó Pai querido, que o Senhor, Deus amado, tem mais para nossas vidas, ó Pai querido, e o nosso lugar não é aqui, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é com o Senhor, ó Pai querido. Assim como o Senhor diz: eu vou preparar-vos lugar. Aleluias. Eu ouço o som de muitas águas, Sua voz inunda tudo ao meu redor. Seu rosto brilha mais que o sol.
Seus olhos em chamas eu anseio ver. As minhas vestes limpas já estão. Atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol. Seus olhos chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. As minhas vestes limpas já estão. Atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol. Seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abre o som, portais para que entre o Rei. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. Que venha ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. E o Senhor venha, Senhor Jesus, entra em nossas vidas, meu Deus. Nós não queremos mais ser o mesmo, queremos ser transformados pelo Senhor. Entra o Senhor, Rei da glória, enche a nossa vida. É o Senhor, Pai querido, que nos transforma, que nos capacita, que nos enche, Senhor Jesus, e que nós ansiamos pela tua vida. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. O que nós estamos esperando? Estamos esperando o Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Messias. Messias, estamos te esperando, vem. Abra os só portais para que